Olá pessoal, tudo bem com vocês? Essa é a nossa quinta aula de teologia bíblica e hoje nós vamos tratar sobre a formação, a cronologia e a trajetória linear de Israel no Antigo Testamento. É um tratado de história bíblica. Eu quero conversar com vocês um pouco sobre a formação de Israel, o seu princípio desde o chamado de Abraão até se formar uma nação poderosa, né? Os momentos em que Israel foi levado também cativo, né, pelos grandes impérios do mundo, até os dias de Jesus. Amém? Então, espero que você esteja gostando até aqui. Essa já é a nossa quinta aula e espero que eu esteja contribuindo para que você tenha um pouco mais de conhecimento e formação na área das escrituras. Amém? Eu coloquei aqui do lado um mapa para você se situar um pouquinho sobre a nação de Israel, né, onde ele se encontra no globo, e para que conforme o decorrer da aula, enquanto a gente vai conversando, você tenha em mente a posição geográfica desse povo no mundo, né, aonde começou a história de Israel. Nós temos aqui perto do continente africano, continente asiático e europeu. Nós temos ali nesse centro, né, que é a Ásia Menor, naquela região onde tem também o contexto bíblico. Nós temos toda essa parte geopolítica, né, e global do atual Israel, mas foi nesse mesmo contexto e espaço geográfico que Israel teve a sua origem, desde ali do chamamento de Abraão em Ur dos Caldeus até se formar uma nação com a tomada da terra ali junto com Josué, a terra de Canaã, a terra prometida que emana leite e mel. Então, nesse pedacinho do mapa aí é onde se encontra a nação de Israel e onde ocorreram todos os dramas da história bíblica, incluindo esse povo. Amém? Então, conforme nós iremos conversando, nós vamos conversando, você tem em mente aí essa posição geográfica para que você possa então se situar no tempo e ter a geografia dessa nação em mente, certo? Então quero começar com vocês nessa introdução, né, falando um pouco sobre a natureza da história de Israel. Né? A história de Israel, conforme registrada no Antigo Testamento, não é apenas uma crônica de eventos políticos ou militares de uma antiga nação do Oriente Próximo. Ela é o que a teologia reconhece como história da salvação, uma narrativa linear, providencial e teológica, onde o Criador intervém diretamente no tempo e no espaço para cumprir suas promessas. Cronologicamente, essa jornada cobre mais de 1,5 milênio de história, movendo-se do isolamento nômade à formação de um império, seguido pela fragmentação, exílio e reconstrução espiritual. Esse é basicamente o que nós vamos tratar nessa aula, né? Desde o chamado nômade com Abraão, quando eles viviam de ponto em ponto ali com Abraão, Isaac e Jacó, a estadia depois no Egito com José, Jacó, os seus filhos, né, que depois formariam as 12 tribos de Israel, esse período de escravidão no Egito, a libertação ali com Moisés, a caminhada pelo deserto, depois nós vemos a chegada ali e o avanço sobre Canaã, a fim de tomar posse da terra prometida, depois o estabelecimento de Israel enquanto nação. Aí depois nós vemos Israel colocando a sua capital, depois Israel se dividindo, né, das 12 tribos ele se divide em duas, e depois as outras 10, o reino se torna dividido. Depois nós temos Israel que é levado para o cativeiro, nós temos a volta do cativeiro, a reconstrução da nação, do templo, do país, né, até ali a chegada de Jesus, o contexto de Israel debaixo do domínio dos romanos. Nós vamos tratar um pouquinho então sobre esse processo histórico de Israel, ok? Vamos lá então, eu coloquei aqui mais um mapinha para vocês terem em mente aí todo o processo histórico da formação de Israel conforme nós avançamos aqui em nossa aula. Então eu separei em eras, né, os períodos de estruturação dessa nação e quero caminhar com você um passo a passo bem interessante nessa aula que eu gostei muito de produzir para vocês e espero que vocês gostem também. Nós temos a Era 1, né, ou a primeira era da história de Israel, que é o período patriarcal, né, o chamado
da promessa. Você pode ver também nesse primeiro mapinha aqui, né? Que é bem no centro, marcadinho como número 1 aí, nessa primeira era. Então, você pode acompanhar o contexto histórico e geopolítico dessa nação, né? A aproximação cronológica, lembrando que as datas que eu estou citando aqui vai desde o chamado de Abraão até Jesus, né? E para você se situar no tempo, como que Israel foi caminhando na história. Então nós temos o chamado de Abraão, né? Nós temos ali o contexto histórico e geopolítico, aproximadamente uma aproximação cronológica, cerca de 2000 a 1800, 1850 anos, né? Não é muito preciso essas datas, mas é só para você ter uma noção básica, chamada ali de idade do Bronze Médio. O crescente fértil, que é essa região da Mesopotâmia, esse primeiro mapinha aí, estava repleto de cidades e estados suméricas, acádicas e amorreias. A migração era comum devido a mudanças climáticas e rotas comerciais. A religiosidade da região era inteiramente politeísta e animista, ligada à fertilidade da terra e dos rebanhos. Ou seja, esse período, né, é marcado aqui o chamamento de Abraão. Ele é chamado a partir de Ur dos Caldeus, é uma terra onde havia ali muitos povos, muitas nações já com suas culturas, com as suas religiões, com suas tradições, com seus modos de cultuar, com seus profetas, os seus sábios, os seus adivinhos, os seus sacerdotes. Já é um lugar repleto de mistura e de um multiculturalismo, né, envolvendo muitas religiões, muitos usos e costumes daquele começo, né, de formação da caminhada humana também na história. Era um lugar de intensa religiosidade, né? Era um lugar politeísta, porque eram muitas religiões, cada um com seus deuses, cada um com seus costumes, e muito ligado à fertilidade da terra e aos rebanhos, ou seja, o relacionamento desses povos com seus deuses era muito ligado à fertilidade, né, para que houvesse prosperidade, uma família grande, uma família repleta de pessoas, de gentes, uma prosperidade dos rebanhos, que era sinônimo de riqueza, né, e de prosperidade na época, gados e tudo mais. Então, era uma região muito cheia dessa mistura de crenças, uma região idólatra por si só, porque ali já existiam muitos ídolos, né, decorrentes das variadas religiões e povos daquela região. Então é dali que Deus chama Abraão, né, desse lugarzinho chamado Ur dos Caldeus, nessa região, e pede para que ele vá então em direção a uma terra que ele ainda mostraria. Nós temos então essa primeira era, né, que é o chamado de Abraão e as promessas aliancistas, conforme a gente viu na aula passada sobre as alianças. Então a história nacional de Israel não começa com um exército unificado, mas como a voz de Deus ecoando a um homem idoso e sem descendência chamado Abrão, na próspera cidade de Ur dos Caldeus. Deus ordena que ele saia da sua terra em direção a uma geografia desconhecida, que no caso seria Canaã, né? Onde o pacto estabelecido com Abraão baseia-se em 3 pilares fundamentais e incondicionais. Então, quando Deus, lembrando que o chamamento de Abraão é o que dá origem à formação desse povo, né? Onde Deus agora escolhe uma pessoa para que através dessa pessoa toda a família da terra fosse abençoada, a partir da formação da nação de Israel, que seria os filhos de Abraão, que seriam como a areia do mar, né? Os filhos naturais e biológicos de Abraão. Depois nós temos também os filhos espirituais de Abraão, que seriam como as estrelas do céu, que são infinitamente maiores, né? Então aqui já há a promessa tanto da formação de Israel, como ali a descendência biológica de Abraão, mas também como a igreja, né? Todo aquele que crê é filho espiritual da fé, filho, nesse sentido, filho de Abraão, né? Filho da promessa de Deus. Então nós temos esse pacto com Abraão que se desenvolve em 3 pilares, para que a partir desses pilares Israel fosse formado. Então nós temos uma terra, né? O território de Canaã, habitado na época por diversas tribos locais independentes. Depois nós temos uma descendência, a promessa de uma linhagem biológica, se tornaria uma grande nação, apesar da esterilidade
da mulher de Abraão, de Sara. Todo mundo ali conhece a história, né? Acredito que você conheça essa história. E uma bênção universal. É o propósito macro de que, por meio dessa linhagem escolhida, todas as famílias da terra fossem abençoadas e reconciliadas com Deus. Então, em Abraão, né, Israel teria que cumprir cumprir esses pilares fundamentais, né? Teria que ter uma terra, uma descendência, para que alcançasse então a bênção de forma universal para todos os povos. E nós vemos esse chamado de Abraão que começa nessa terra da Mesopotâmia. Depois nós vemos aqui então a chegada ali em Canaã, onde o povo começa a se estabelecer, né? E nós vemos a transição teocrática que vem de Abraão, Isaac e Jacó até que fosse formado então esse povo. Nós temos esse processo, esse caminhar de Deus no tempo para que a nação de Israel seja formada, né? A promessa abraâmica não opera por hereditariedade, não é simplesmente qualquer filho, qualquer pessoa da família de Abraão que chegaria a esse cumprimento, mas Deus ele atua agora escolhendo pessoas para que através dessas pessoas essa linhagem, a formação desse povo específico acontecesse. Então a promessa abraâmica não opera por hereditariedade automática, mas por eleição soberana. Ela exclui Ismael e se concentra em Isaac. Você com certeza já ouviu falar dessa história, né? Da escolha ali de Isaac, que é o filho da promessa, de onde surgiria então esse povo também. E é claro, sempre na tentativa de preservar a linhagem messiânica, do qual viria o nosso Salvador. Posteriormente, repete-se o padrão de eleição. O direito à primogenitura e a bênção pactual não são dados ao primogênito Esaú, mas para o filho caçula Jacó. Nós vemos Deus intervindo com o milagre de Abraão, Deus agora em Isaac, intervindo novamente, escolhendo e separando Jacó. Jacó passa por uma profunda transformação espiritual ali no Vale de Jaboque, né, onde luta com o anjo do Senhor, e ali seu nome é mudado então para Israel. A gente já vê o começo dessa nação ali, né, em Jacó, que significa aquele que luta com Deus, ou príncipe de Deus. Jacó gera 12 filhos homens que se tornariam os patriarcas das 12 tribos de Israel. Lembrando que ali o significado primário de Israel é aquele que luta com Deus, e isso marca grandemente a história de Israel como um povo que constantemente luta contra Deus, né? Às vezes não é aquele que luta a favor de Deus, como em algumas coisas, em alguns momentos isso aconteceu, mas marca também um povo que luta e resiste a Deus em muitos dos seus aspectos históricos. E você depois pode dar uma pausa no vídeo, na aula, e acompanhar as referências bíblicas, que é muito importante para você fixar o conteúdo na sua mente. Nós temos as referências bíblicas ali em Gênesis 12, de 1 a 9, Gênesis 15, de 1 a 21, Gênesis 17, de 1 a 8, Gênesis 26, de 1 a 5, 28, de 10 a 15, 32, do 22 ao 32, para você ter essa primeira noção até ali o nascimento dos 12 filhos de Jacó, que daria então início às 12 tribos de Israel. Então esse é o resumo dessa primeira era, né, que começa ali com Abraão, que é a era dos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, que com o nascimento ali depois de José, e então o estabelecimento posteriormente na terra de Canaã da nação judaica. Essa primeira era termina então com o nascimento dos 12 filhos de Jacó e a estadia deles no Egito. Nós caminhamos então aqui para a segunda era, que é a estadia no Egito e a opressão, de onde nós vemos então aqui o povo que ficou cativo no Egito. Você sabe aí, por mais de 400 anos, né, desde a promessa de Abraão até o cumprimento ali da tomar posse da terra prometida, esse período aí de mais ou menos 430 anos, desde a promessa de Abraão até a chegada lá à terra prometida e a conquista dessa terra propriamente dita. E aqui nesse mapa nós vemos então, o primeiro mapa é o chamamento de Abraão de Ur dos Caldeus. Ele sai e vai para a região de Canaã, em todo esse período ali onde envolve a Mesopotâmia. Depois nós temos o mapinha 2 aqui, que é os patriarcas em Canaã, onde Abraão, Isaac e depois Jacó, e ali eles se estabelecem naquela região, né? E agora
nós vemos aqui no mapinha 3 o êxodo e a posse da terra, ou seja, a saída do Egito até a tomada da posse dessa terra, né? Então nós temos o contexto histórico e geopolítico, que é aproximadamente ali cerca de 1800 a 1446 a.C., né? Ali tem, é claro, tem discussões, né, sobre essas datas e tudo mais, mas basicamente são esses períodos ali, e as datas variam pouca coisa entre uma e outra. Coincide parcialmente com a visão dos Hyksos no Egito e o posterior ascensão do novo Império Egípcio. O que significa isso? É que quando José ele se torna ali governador do Egito, né, um dos braços direitos do faraó, era um povo que tomava conta da nação egípcia. Para alguns historiadores eram esses povos chamados Hyksos, né, que eram povos ali do Oriente, então, que se misturaram com aquele povo e ali tomaram posse do Egito, né, como egípcios mesmos, só que advindos de outras regiões, então, naquele lugar. Nós vemos a providência através de José e a ascensão de Ixá. O que é isso? A história de Israel move-se em direção ao Egito através de um drama familiar que todo mundo conhece, né? José, o filho preferido de Jacó, é vendido por seus irmãos como escravo. No entanto, por meio de uma série de eventos providenciais, ele ascende ao posto de vizir, que é isso, é governador do Egito. Diante de uma fome severa que assolou o Oriente Próximo, a família de Jacó migra para o Egito, se estabelece na região fértil, né, ali de Gósen, que no caso é a região egípcia, onde o povo ali já experimenta de uma certa prosperidade, porque era uma região mais rica, vamos assim dizer, né? Fugindo então daquele grande período de fome que teve naquela época, que nós conhecemos quando nós lemos Gênesis. Você vê que Israel foi o grande, teve aquele sonho das vacas, né, magras e gordas, que deu aquela estratégia para então o faraó, e a partir daí ele interpreta esse sonho, né, de faraó, e a partir daí então ele agora chama o seu povo ali através dos seus irmãos, para que então pudesse ser salvo da fome e juntamente com seu pai e sua família vivessem juntamente com ele no Egito. Historiadores frequentemente associam o acolhimento inicial dos hebreus ao período em que o Egito foi governado pelos Hyksos, um povo semita de origem asiática que dominou o delta do Nilo. Contudo, após a expulsão dos Hyksos e o surgimento da 18ª dinastia egípcia, que é nativa, o cenário mudou drasticamente. O novo faraó, temendo o crescimento demográfico explosivo dos hebreus e uma possível aliança deles com os inimigos externos, instituiu uma política nacional de escravidão e infanticídio. Durante cerca de 400 anos, a família dos patriarcas transformam-se em uma massa escravizada de trabalhadores forçados e vocês sabem então que a história do Êxodo começa assim, né, com Israel escravizado, crianças sendo perseguidas e mortas. Nós vemos isso com o nascimento de Moisés, e depois também com o nascimento de Jesus. Parece que isso já profeticamente aponta para o que aconteceria também no período de Jesus, com a morte das crianças ali para tentar matar Jesus logo no nascimento e impedisse então o plano da salvação. Isso aconteceu também lá no Egito, né? O faraó ele manda matar as crianças, então a mãe de Moisés lança ele ali no rio, e ele é achado depois por uma egípcia e é criado no Egito. Então agora nasce dentro daquela nação onde Israel e o povo de Moisés, os hebreus ali, né, estavam sendo escravizados naquele lugar. As referências bíblicas você pode encontrar ali em Gênesis 37, 39 a 47 e no Êxodo 1, de 1 a 22. Tem esse resuminho aí para você ter uma noção melhor desse período, né? Lembrando que a teologia bíblica, irmãos, né, ela não explica tudo, né? Você precisa estar ali em contato com as escrituras, lendo, abrindo o texto sagrado, entendendo, meditando,
ir vasculhando para que então você possa ter ali, possa assimilar melhor o conteúdo conforme você lê. A minha função aqui é te dar um norte, é te guiar, é contextualizar você e te dar ali um panorama linear e cronológico dos eventos bíblicos, para que você, quando ler a Bíblia, quando tiver o seu contato com as Escrituras, você possa então ter uma clareza melhor do texto, porque você então está tendo aqui esse acompanhamento mais específico com relação à Bíblia, né? Mas isso aqui, é claro, não resumo, é só um resumo. Eu não não abarco todas as referências bíblicas da formação de Israel, mas eu quero te dar ali um panorama geral para que nas suas leituras diárias você consiga ter uma clareza no entendimento na hora de poder estudar as Escrituras, certo? Então, esse curso não substitui a sua leitura bíblica. Ele serve para te dar um embasamento histórico e teológico do que acontecia naquele período e na formação da Bíblia, na formação de Israel, na formação do Antigo Testamento, do Novo Testamento, na história dos profetas. Nós veremos mais à frente, né, no estudo do profetismo, a formação do cânon, o Novo Testamento e tudo mais, certo? Então a segunda era, ela termina com o povo escravizado no Egito, né? Se nós temos a primeira era dos patriarcas, a segunda era então ali de José até a escravidão do povo no Egito. Nós chegamos então na terceira era, que é o êxodo e a peregrinação no deserto, né? Esse terceiro mapinha aqui, onde vocês conhecem a história. Deus, ele levanta Moisés, né, para que possa libertar o povo, e o contexto histórico e geopolítico é de aproximadamente ali 1446 anos antes de Cristo, né? Nós já temos aí aproximadamente 1500 anos antes de Cristo. Então, de Abraão até o Egito, né, o êxodo, nós temos ali basicamente já 500 anos de história. Olha para você ver quanto tempo passou, né? Você pode ver que o Egito estava no auge do seu poder militar e imperial nesse momento em que Israel está escravizado, né? Esse povo, né? Essa nação ainda não formada, no caso, né? Essa já o germe da nação dos hebreus ali, depois viria o povo, os judeus, se tornaria então a nação de Israel. Deus levanta Moisés, né? E ali derrama as pragas no Egito, e depois nós temos o pacto do Sinai. Deus intervém na opressão egípcia, chamando Moisés no Monte Horebe, onde revela o seu nome memorial, que é o Yud-He-Vav-He, né? O YHWH, que posteriormente ali foi traduzido como Senhor, né? O tetagrama Yud-He-Vav-He, 4 letras do alfabeto hebraico: o Yud, o He, o Vav e o Re, onde ali teoricamente estaria oculto o nome impronunciável de Deus. As 10 pragas enviadas contra o Egito foram um confronto teológico direto contra o panteão dos deuses egípcios. O ápice dá-se na 10ª praga, onde é instituída a Páscoa hebreia. O sangue do cordeiro nos umbrais livra os israelitas da morte, marcando a redenção e a saída milagrosa através do Mar Vermelho. Todos vocês conhecem essa história, né? No Monte Sinai, Israel deixa de ser um mero grupo de refugiados e torna-se formalmente uma nação teocrática, onde agora eles se juntam, né? Começa o sistema de culto. Nós temos ali então o tabernáculo móvel, nós temos a construção da Arca da Aliança, os 10 mandamentos, tudo aquilo que vai dar a base política, religiosa, a lei que agora vai estruturar essa nação enquanto povo, né, que está sendo formado, através da entrega da lei moral a Moisés, que seria os 10 mandamentos, e da lei cerimonial, que é o tabernáculo e o sacerdócio, a separação ali, as funções de cada tribo, e tudo mais, com o sistema levítico de culto, né? E as tribos, cada um recebendo ali o seu papel nessa nação. Devido à rebelião e à falta de fé em Cades Barneia, toda aquela geração é condenada a peregrinar e morrer no deserto por 40 anos, restando a nova geração entrar na terra prometida sob a liderança de Josué. Então, nós vemos que grande parte do povo que sai do Egito, né, sente falta do Egito, murmura, questiona a Deus no deserto, afronta Moisés, quebra-se a lei, e
por uma série de outras coisas, agora luta contra Deus, né? Ali representado no nome de Jacó, né? Aquele que luta contra Deus, às vezes com Deus, mas às vezes contra Deus. Isso marca a peregrinação de Israel na história, até a chegada ali a liderança de Josué e a conquista então da Terra Prometida, destruindo ali as nações que viviam naquela região, como os gigantes daquele lugar, certo? Nós temos as referências bíblicas que você pode ler depois, Êxodo 3, 7 a 12, 19, né, 20, nós temos números 13 e 14, Deuteronômio de 1 a 4, que resume bem todo esse processo aí, dessa terceira era desse povo em formação, nesse povo de Israel. Então nós temos agora a era 4, né, que é a conquista de Canaã e os assentamentos das tribos. Nós vemos aqui como que Deus agora ele guia o seu povo através de Josué, para que então a terra fosse conquistada e fosse então dividida entre as tribos, né, onde o Israel se tornaria uma nação, enfim, com uma terra e concentrada num espaço geográfico e geopolítico. O contexto geopolítico, né, histórico, é cerca de 1400 anos a 1375 a.C., então nós já andamos ali bem na história, né? Quase 1000 anos desde o chamado de Abraão, nós já estamos andando, caminhando legal, a Idade do Bronze final, aquele período antigo chamado da Idade de Bronze, né? Esse é o período final dessa idade. Canaã era uma concha de retalhos de cidades-estados fortificadas, enfraquecidas pela falta de coesão política interna e por tribulações internacionais antigas. O que é isso? A região onde era de Canaã, onde eles teriam que tomar posse daquela terra, ali tinham várias cidades-estados. O que é isso? São pequenas cidades que têm a sua cultura, a sua lei, né, o seu sistema de culto e tudo mais. Então era uma região fragmentada em pequenas cidades-estados com seus sistemas de lei e de culto, com suas culturas próprias. Isso você pode ver quando você vê que Israel teria que destruir, no caso lá, os heveus, os jebuseus, os heteus. Era só um pouco dos povos que viviam então naquela região, onde havia uma mistura ali de crenças também. E um dos motivos que fazia com que Deus, que fez com que Deus desse a lei para salvaguardar aquele povo, para que esse povo não se corrompesse com os povos vizinhos. Então Deus estabeleceu costumes, sistema sacrificial, até as vestes, né, os trajes, os comportamentos, para que aquele povo se diferenciasse dos demais povos ao redor e fossem, através dessa diferenciação, um sinal de Deus na terra, ou seja, uma nação de reino e sacerdotes. Então levaria a mensagem de Deus e a proclamação do Messias para todos os povos da terra. Mas infelizmente, né, nós vemos que isso não aconteceu devido a essa luta de Israel constante contra Deus em obedecer a sua lei, os seus mandamentos, e a constante idolatria e perversão espiritual de Israel por causa dos povos vizinhos. Então nós temos as campanhas militares de Josué. Sob o comando de Josué, Israel atravessa o Rio Jordão de forma sobrenatural e inicia uma campanha militar estratégica dividida em 3 fases. Nós temos a campanha central, que é a queda de Jericó, né, em Ai, a queda de Jericó, estabelecendo uma cunha no centro da geografia de Canaã. O que é isso? Com a queda de Jericó, agora Israel ele tem um ponto geográfico bem no centro de Canaã, de onde ele consegue então agora, a partir dessa queda, começar a estruturar e tomar posse de toda aquela região onde foi prometido a Abraão, né? Uma terra que emana leite e mel, uma terra também prometida a esse povo para que eles pudessem habitar e experimentar ali das benesses de Deus. Nós temos a campanha do sul, é a vitória contra a coalizão dos reis amorreus, onde ocorreu o prolongamento milagroso no dia de Gibeão. E isso você pode ler, depois eu vou te passar as referências bíblicas, mas eu não vou ficar lendo texto a texto com vocês para que a aula não fique muito grande, mas eu deixo marcadinho aí, você pega a sua Bíblia e vai ler em nome de Jesus, porque é só lendo a Bíblia que você vai ter uma noção mais profunda disso aqui. Teologicamente, a conquista de Canaã é descrita como a execução do julgamento divino sobre a extrema corrupção moral e religiosa
das práticas cananeias, como o culto a Moloque, onde sacrificava crianças e tudo mais, né? Um deus, assim como ele fez no Egito, humilhando os deuses daquele lugar, agora ele também começa um processo de purificação da região de Canaã, onde muitos rituais com sacrifícios humanos eram acontecidos, e então Israel teria que ser essa nação que santificaria o lugar, né? Vamos dizer assim. Então a terra se divide, né? A divisão geográfica da terra de Canaã. Nós chegamos nesse período onde, concluídas as grandes batalhas ali com Josué, a terra foi dividida por sorteio entre as tribos de Israel. Aí nós temos aqui abaixo a distribuição geográfica e oficial das tribos de Israel. Nós temos então as tribos transjordânicas, a leste do Jordão. Aqui está faltando um detalhezinho, mas foi basicamente nessa região aqui mesmo onde toda essa divisão ocorreu. Depois nós temos ali, no caso, nós temos o primeiro ponto das tribos transjordânicas, que é a leste do Jordão, onde Ruben, Gad e a metade da tribo de Manassés, os territórios ideais para o pastoreio. Depois nós temos as tribos do sul, que é Judá, né, a tribo real majoritária, e Simeão, cujo território ficava encravado dentro de Judá. Nós temos as tribos centrais, que é Efraim e a outra metade de Manassés, os descendentes de José, que ocuparam as férteis colinas centrais, e Benjamim, em um ponto estratégico da fronteira militar. Depois nós temos as tribos do norte, né, Galileia, Isacar, Zebulon, Asser e Naftali. Nós temos a tribo de Dan, inicialmente no litoral sul, mas devido à pressão dos filisteus, migrou posteriormente para o extremo norte da Palestina. Então se dividiram em todas essas regiões. Dentro desse território, aqui no quarto mapa, essas tribos se espalharam. Aí nós temos a tribo de Levi, que não recebeu uma porção contínua de terra, mas receberam 48 cidades espalhadas por todas as outras tribos para atuarem como centros espirituais e jurídicos, embora não tivesse recebido terras, né, como as outras tribos, mas receberam ali a capacidade de atuarem em cidades, estados também, daquelas tribos, como entidades espirituais e jurídicas que ali tomavam conta do culto a Deus e dos processos de cumprimento da lei. As referências bíblicas, nós temos ali o livro de Josué, do capítulo 1 a 12, para as conquistas, né? De 13 a 22 para a divisão das terras, você pode ler depois lá. Então esse é o resumo da quarta era, né? O período ali de Josué, o estabelecimento de Israel e a divisão das 12 tribos no cenário geográfico daquela região. Nós temos então agora a era 5, o período dos juízes, né? A crise da confederação. Nós vemos ali como que Israel vivia sempre se degradando espiritualmente, caindo da presença de Deus, e Deus tendo que levantar homens e mulheres para trazer essa nação de volta. Nós temos então ali aproximadamente cerca de 1300 a 1050 a.C., já caminhamos bem na história, né? Transição para a Idade de Ferro. Coincide com a invasão dos chamados povos do mar, ou os filisteus, no litoral de Canaã, trazendo armas de ferro superiores às de bronze usadas por Israel. Então é um período bastante interessante, onde houve aquelas guerras intensas e os filisteus constantemente ficaram ali atormentando aquele povo, né? Até nós vemos depois ali o gigante Golias, né, dessa nação, que é um marco do confronto entre Israel e esse povo. Então nós temos a estrutura da confederação tribal e o ciclo da opressão. O que é isso? Nessa época, Israel não possuía um governo centralizado. O sistema era uma anarquia teocrática ou uma confederação de tribos. Como nós vimos, né? Era o sistema de tribos espalhadas em forma de confederação. O próprio Deus governaria o povo por meio da lei e do tabernáculo localizado em Siló. As tribos deveriam agir em solidariedade mútua, mas o que ocorreu na prática foi um isolamento tribalista e o desvio espiritual. Como eu falei, por não ter um centro de governo, por ser dividida em tribos, essas tribos acabaram se dividindo, se espalhando, então se corrompendo com outras nações. E Israel, ao invés de ter um povo forte e unificado, agora sofre com a degradação espiritual dessas tribos que dariam origem, no caso, a Israel. O livro de Juízes descreve um padrão cíclico e repetitivo que durou mais de 3 séculos. O povo caía em apostasia, Deus permitia a opressão por nações inimigas, o
povo clamava em arrependimento, Deus levantava um juiz, que é um líder militar carismático, que libertava a nação, trazendo paz até que o ciclo recomeçasse de novo. Israel se corrompia, Israel se desviava, caía na mão dos seus inimigos, Deus ia lá, levantava juízes com arrependimento de Israel, Israel voltava ao poder de novo e caía. Nós temos grandes destaques nesse período, que incluem Débora, Gideão, Jefté e Sansão. Você pode conferir depois lá no livro de Juízes. O período determina em caos moral e anarquia interna. Naqueles dias não havia rei em Israel e cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Isso é o que marca o livro de Juízes e esse período histórico de Israel, de degradação total, por não ter uma referência e não considerarem, então, no caso, o tabernáculo e a lei como referência. Eles tinham que ter, então, uma referência pessoal, no caso, um rei, porque só a lei e o tabernáculo não estava servindo para que aquele povo mantivesse uma unidade, e formasse uma nação mais sólida. Então, nós vemos que esse povo vivia nesse período onde Deus levantava um juiz, alguém para ajudar aquele povo, e de quando esse povo ele se estruturava, logo ele se corrompia de novo e eram levados ali, eram oprimidos pelas nações vizinhas e perdiam então o seu poderio, perdiam a sua riqueza, perdiam grande parte dos seus povos, que eram levados para outros lugares, de onde houve muita mistura, do Israel com as nações vizinhas, onde isso acabava contribuindo para a corrupção moral do povo de Israel. Você pode ler isso no livro de Juízes, em Ruth, em Samuel, de 1 a 7, onde Samuel também atua como o último juiz. Então nós temos ali a era sexta, que é depois desse período de juízes, nós temos agora a monarquia unificada. Então Deus agora decide, ele dá um rei para Israel, de onde Israel possa então governar melhor o seu povo, a sua nação. Mais ou menos ali cerca de 1050 a 931 a.C., já estamos caminhando ali bem, que chama a Idade de Ferro II, o período histórico, período de temporária fraqueza geopolítica dos grandes impérios do Egito e da Mesopotâmia, permitindo a ascensão de potências regionais na Assíria e na Palestina. Nós temos então Saul, Davi e Salomão, que formam essa sexta era monárquica unificada de Israel, que é o ápice nacional, é o momento mais forte, o momento mais estruturado da nação de Israel. Nós temos, diante da constante ameaça militar dos filisteus, o povo de Israel rejeita a teocracia pura e exige um rei visível para liderá-los na batalha. Deus ordena que Samuel atenda ao pedido. Eles agora rejeitam então a ideia de somente Deus, na forma impessoal, mas na presença do culto, governasse aquele povo. Então exige que Deus agora se manifeste através de um rei, porque afinal de contas, os povos vizinhos que ali viviam oprimindo Israel, cada um deles tinha um rei. Israel então exige agora um rei a Deus. Nós temos aquela frase, aquele versículo bíblico que Deus fala: não, Samuel, eles não rejeitaram a você, mas eles rejeitaram a mim. Então Israel agora quer um rei físico, pessoal, onde eles possam tocar, ver, uma espécie de ídolo também. Rejeitaram o Deus espiritual que atuava na consciência e no coração, através também do tabernáculo, da lei e de todos os ritos de culto sagrado. Então nós temos Saul, que vem da tribo de Benjamim, o primeiro rei de Israel. Seu reinado foi marcado por transição e guerras contínuas. Falha teologicamente ao desobedecer às ordens litúrgicas e proféticas expressas, perdendo o direito à dinastia. Então, o grande erro de Saul foi descumprir algumas ordens de Deus no que tange à lei, as formas litúrgicas de culto. E isso fez com que ele caísse da graça do povo e caísse também da aprovação divina, de onde vem então o chamado de Davi, um homem segundo o coração de Deus, para substituir então o rei Saul. Davi, que é da tribo de Judá, o padrão da realeza ideal.
unifica as tribos, conquista Jerusalém, transformando-a na capital e expande as fronteiras de forma inédita. Deus estabelece com ele a aliança davídica, conforme a gente estudou na aula passada, né? Prometendo uma dinastia eterna da qual viria o Messias. Então, esse mapinha aqui verdinho é o Estado de Israel, o Reino de Israel unificado, com a capital em Jerusalém, a partir do comando de Davi, né? Que consegue então a estruturação desse povo. E depois nós temos Salomão, filho de Davi, né? Que recebe um império pacificado e próspero. Constrói o monumental Templo de Jerusalém, centralizando o culto. Contudo, afunda na decadência espiritual devido a casamentos políticos com mulheres estrangeiras que introduziram a idolatria na corte e impõem pesados tributos e trabalho escravo sobre o povo. Mais uma vez, Israel sofre com a presença estrangeira dentro do seu império, do seu reino, e então, mais uma vez, se corrompe espiritualmente e se torna uma nação também idólatra, onde Salomão, nós temos ali a ideia de que ele teve o texto, né, e a compreensão de que ele teve 1000 mulheres, né, e a partir desses relacionamentos, desses casamentos, ele fazia alianças então com outros povos, outras nações, e a partir dessas alianças Israel vai se fragmentando de dentro para fora por ter ali sofrido uma corrupção moral e espiritual devido a outros povos que Deus não aprovava o comportamento. Por isso Deus ele tinha cercado Israel com a lei e ali o sistema de culto através do sistema levítico, para que mantivesse a santidade desse povo e a realeza e espiritualidade de Deus através ali então da lei de Moisés, o sistema de culto, o sistema sacrificial gerenciado ali pelos levitas, né, cuja missão era manter a santidade de Israel e proteger Israel da corrupção dos outros povos. Mas nós vemos que Israel falha mais uma vez nesse período. Então agora nós entraremos na era 7 de Israel, onde Israel se torna um reino dividido. Mas você pode ver nesse sistema onde existe nós temos as referências bíblicas desse período, né, que é 1 Samuel 8 a 31, todo o livro de 2 Samuel, 1 Reis de 1 a 11, 1 Crônicas de 10 a 29 e 2 Crônicas de 1 a 9, resume todo esse período que nós acabamos de tratar ali da sexta era. E agora nós caminhamos então para a sétima era, que é o reino dividido, né, onde Israel agora ele se fragmenta e a nação é dividida ao meio. Nós temos um contexto histórico e geopolítico, aproximadamente ali 931 a 722 a.C. Nós já caminhamos bem na história. Nós temos a queda do norte em 586, depois a queda do sul, época marcada pela ascensão brutal do Império Assírico e posteriormente do Império Neobabilônico, que nós veremos já já. Nós temos ali o cisma em 931 a.C. e a trajetória dos dois reinos. O que é isso, Johnny? Com a morte de Salomão, o seu filho Roboão assume o trono e recusa-se arrogantemente a reduzir os impostos. O resultado é a fragmentação imediata e irremediável da nação. Mais um rei sem a inspiração divina e causa então esse declínio político de Israel, resultando então nessa separação das tribos, né, ou separação da nação enquanto um todo. Nós temos aqui nesse mapinha, mostrando dividido, nós temos o reino. Então nós temos a divisão monárquica ali, cerca de 931 a.C. Nós temos o reino do norte, que é Israel, com 10 tribos. Nós temos a capital, Samaria, né, a idolatria estatal caiu em 722 a.C. para a Síria. Depois nós temos então o reino do sul, Judá, com 2 tribos, com a capital Jerusalém, que é a linhagem de Davi, né? E caiu também em 586 a.C. nas mãos do Império Babilônico. O reino do norte, Israel, teve 19 reis e 9 dinastias.
marcado por golpes de Estado. Por exemplo, Jeroboão I introduziu o pecado institucional de adorar bezerros de ouros em Dan e Betel, sob Acabe e Jezabel. O culto a Baal quase sufocou a fé nacional, gerando confrontos do profeta Elias e Eliseu em 722 a.C. O Império Assírio destrói Samaria e deporta a população, originando os samaritanos após a mistura com estrangeiros. Aí nós chegamos no Novo Testamento, nós vemos depois esse grande ódio, né, de Israel com os samaritanos, porque os samaritanos se tornaram um povo híbrido, né, uma grande nação que sofreram ali com uma mistura entre povos, e o povo de Israel não considerava eles como povos puros, vamos dizer assim, de sangue azul, mas como mestiços, né, pessoas que sofreram uma mistura por se casarem, se misturarem e até por serem levados também cativos por outros povos. Nós temos depois o Reino do Sul, Judá, né, que teve 20 reis, todos da linhagem contínua de Davi. Embora tenha caído frequentemente na idolatria, experimentou reavivamentos espirituais sobre reis piedosos como Ezequias e Josias. Em 586 a.C., após fazer alianças políticas desastrosas, Jerusalém é invadida pelo rei Nabucodonosor II da Babilônia, o templo é incendiado e o povo é levado cativo à Babilônia. Nós temos ali o grande clamor de Isaías, que falava sobre a vinda da Babilônia e tudo mais, clamando para que Israel se arrependesse, Judá se arrependesse, mas isso não aconteceu, e esse povo, por sua divisão, se fragmenta. Então eles são, no caso, destruídos, né? Aquilo que o próprio Jesus disse, que um reino dividido ele não prospera. Você pode encontrar essas referências depois em 1 Reis, no capítulo 12 a 22, 2 Reis do 1 a 22, 2 Crônicas de 10 a 36, nos profetas de ambos os reinos. Você pode ler em Amós, Oséias, Isaías e Jeremias, que você encontrará tudo isso que eu falei para vocês aqui de forma resumida, né, dessa divisão de Israel, da corrupção dos reis e do cativeiro desse povo que foi fragmentado. Ali oprimidos pelo povo da Síria e pela nação da Síria e por Babilônia. Então esse é o fim da 7ª era. Nós entramos aqui na era 8, que é o exílio babilônico e depois o retorno pós-exílico, né? Nós entramos aqui então nesse mapinha coxinho aí, que é o período onde Israel fica, onde Jerusalém, né? Israel fica preso e debaixo do governo babilônico, sofrendo então a opressão desse povo. Nós temos aí agora aproximadamente 586 a 400 a.C., né, o período de transição de hegemonia babilônica para o surgimento do Império Medo-Persa. Nós vemos que do Império Babilônico depois vem o Império Medo-Persa, depois tem o Império Grego, depois o Império Romano, de onde então viria Jesus naquele contexto onde os romanos dominavam Israel. Nós temos então a depuração no cativeiro e as 3 ondas de retorno. Agora Israel começa a sair desse período de cativeiro, esse período de escravidão, e começa mais uma vez o processo de retorno à sua terra. Então o exílio babilônico durou 70 anos, né, desde a divisão lá das tribos até a libertação, mais de 70 anos aí, e funcionou como uma purificação teológica. Longe do templo, os judeus abandonaram de vez a idolatria crônica e criaram a instituição da sinagoga para o estudo das Escrituras. Com a conquista de Babilônia pelo Império Persa, o rei Ciro, o Grande, emite um decreto permitindo o retorno dos judeus à província da Judéia, ocorrendo em 3 expedições lineares. Então, Israel levado cativo à Babilônia, lá ele experimenta então como se fosse uma espécie de organização que ocorre mais uma vez, onde grande parte dos livros do Antigo Testamento foram escritos e compilados, né? Nesse período do exílio babilônico também nós temos algumas fontes históricas que contribuem para isso, e após esse período Israel agora forma então aquilo que vai dar um pouco de sustentação para ele, que é as sinagogas. É um lugar onde as pessoas, agora o povo pode se concentrar, os estudos bíblicos, então a formação de culto, né?
Por isso que quando nós chegamos no período de Jesus, nós temos ali as sinagogas, os sistemas de culto, mas é onde também surgem então as tradições que de alguma forma ajudaram, mas nós vemos também que corromperam a tradição oral e a espiritualidade da palavra na lei transmitida por Moisés, onde o povo, até por essa forma de culto a Deus, mais uma vez se corrompe na história. Então, depois da hegemonia babilônica no mundo, ela vai se perdendo o seu espaço, onde o império agora, esse império ele perde espaço, e vem então o Império Persa, né, com Ciro o Grande, e ele então agora emite um decreto permitindo o retorno dos judeus à sua terra e a reconstrução ali do levantamento dos muros e tudo mais. Nós vemos isso lá, você pode ler também em Esdras e Neemias depois. Então isso acontece em 3 grandes ondas que ocorreram de formas lineares. Você tem a primeira onda em 538 a.C., Zorobabel e Josué, foco na reconstrução do altar e do segundo templo, concluído ali em 516 a.C., com o incentivo dos profetas Ageu e Zacarias. A segunda onda, de 458 a.C., com Esdras, o sacerdote e escriba que promoveu o reavivamento espiritual, focado no ensino sistemático da Torá. Começa então o estudo, uma compilação, né, da tradição oral de Israel, ali sendo escritas e organizadas em textos, em rolos, né, para que então fosse preservados aquelas sabedorias. Nós temos a terceira onda em 445 a.C. com Neemias, um governador que liderou a reconstrução física e militar das muralhas arruinadas de Jerusalém. Agora nós vemos Israel mais uma vez ali no processo de transformação e reestruturação da sua nação, que outrora fora destruída pelos babilônicos. Então nós vemos ali, você pode acompanhar tudo isso no livro de Esdras, Neemias, Esther, profeta Daniel, Ezequiel, Ageu, Zacarias e Malaquias. E nós chegamos então por fim na era que é o período ali intertestamentário, né? Aquele período do fim do cativeiro babilônico, onde Israel vai agora e começa a reconstrução da sua cidade, dos muros e do templo. Nós temos ali esse período que durou aproximadamente 400 anos, né? A aproximação cronológica é cerca de 400 anos antes de Cristo, né? Que vai ali desde a reconstrução do templo, desde a reconstrução das cidades, né? Do levantamento dos muros, da formação de novo política e do exército de Israel, da formação militar daquele povo, desde essa estruturação até ali o período de Cristo, mais ou menos 400 anos, né? O domínio sucessivo dos impérios persa, grego, ali dividido entre Ptolomeus e Seleustas, o intervalo da independência macabeia e, por fim, o Império Romano. Ou seja, Israel é liberto ali da opressão dos gregos, pelos líderes ali de Macabeus, pela influência de Macabeus, né? Um grande líder que surgiu naquele período. Inclusive na Bíblia Católica você até tem ali os livros de 1º e 2º Macabeus contando um pouco dessa história de Israel, e ali nós vemos que foi um período marcante para que Israel se libertasse do jugo da opressão desses impérios e tivesse ali um pouco de sossego para formar então a sua nação de novo, com seus usos e costumes, o sistema de lei que dá ali a sustentação daquela nação. Nós temos então aqui do helenismo ao cenário dos evangelhos. Nós temos ali do período de dominação grega, né, conhecido como o período helênico, até os evangelhos com a vinda de Jesus, popularmente chamado de 400 anos de silêncio profético, por não registrar a produção de escrituras inspiradas. Foi um período extremamente dinâmico que moldou o mundo do Novo Testamento. Nós temos ali o ponto 1, o Império Grego e a helenização, que Alexandre o Grande unifica a cultura e a língua através do grego. Sobre os Ptolomeus, as escrituras são traduzidas do Egito, criando a Septuaginta, nós já falamos um pouquinho sobre isso. Sobre os Seleucidas, o tirano Antíoco IV Epifânio tenta erradicar o judaísmo e profana o templo em 167 a.C. Nós temos então a revolta dos Macabeus, uma revolta armada liderada por Judas Macabeu, que expulsa os sírios e purifica o templo, dando origem ao Hanukkah,
né, que é uma festa aí que o povo judeu comemora todo ano, é a festa da purificação, né? Seus descendentes, a dinastia Hasmoneia, né, ou Asmoneia, governam a Judéia por um século, mas corrompe-se politicamente. Nesse período de tensões internas surgem os partidos dos fariseus e saduceus. Então é nesse período aí desses 400 anos de silêncio onde formam então os partidos, né, os saduceus, os fariseus. Nós temos depois alguns outros povos, alguns outros partidos políticos e religiosos que nasceram nesse período, né, dentre os principais, os fariseus e os saduceus. E depois nós temos a conquista romana, né, com o general Pompeu anexa a Judéia a Roma em 63 a.C. Posteriormente, Herodes o Grande, um político idumeu aliado a Roma, é coroado rei dos judeus, governando com tirania e ampliando monumentalmente o segundo templo. Então nós temos ali já no período de Jesus, Israel sendo dominado por Babilônia, e tendo ali, pelos romanos, e tendo ali como seu rei Herodes, que nós já conhecemos dos evangelhos, aquele que tentou matar Jesus, né? Mais um rei caído, um rei que não refletia aquilo que Deus pretendia para o seu povo. Uma conclusão, nós temos aqui a plenitude dos tempos, né? Quando o evangelho de Mateus abre as cortinas do Novo Testamento, com a genealogia que conecta Jesus a Davi e Abraão, toda a engrenagem construída na história do Antigo Testamento encontra o seu cumprimento perfeito. O cenário geopolítico estava milimetricamente preparado pela providência, ou seja, a chamada Pax Romana. Era um período onde os romanos dominavam, né, tentando aplicar ali o sistema de lei e a prática romana para que houvesse então a paz entre as nações, né, e o povo romano, a nação romana, pudesse dominar todas as nações do seu império. O Império Romano fornecia estradas seguras e unificação jurídica. O Império Grego havia legado uma língua universal, que é o grego koiné, que depois os apóstolos usam para escreverem ali as cartas, né, e que dão origem ao Novo Testamento, para a rápida difusão das cartas dos evangelhos. E a trajetória do sofrimento e fidelidade de Israel havia espalhado sinagogas e as escrituras por todo o mundo conhecido, mantendo viva a chama da ardente expectativa pelo Messias. Nós vemos que o cenário era propício então para que o Messias chegasse, né? Um cenário onde havia sinagogas espalhadas, havia uma língua basicamente universal que pudesse alcançar todos os povos, e havia uma estrutura política organizada que pudesse então abrir caminhos para que o evangelho fosse espalhado pelo mundo. Nós vemos Deus trabalhando através de Israel, mas também nós vemos Deus atuando por meio dessas nações vizinhas, esses grandes impérios que dominaram a história. Amém? Então esse foi um resumo aí da formação, estruturação, queda e reestruturação de Israel a partir de Abraão até ali o domínio romano nos tempos de Jesus. Nós temos a organização política de Israel, que sempre esteve sujeita ao Império Romano nesse período. Também nós vemos um pouquinho sobre a formação ali dos saduceus, dos fariseus. Nós temos também alguns outros partidos que se formaram nesse período, né? Nós temos os zelotes e outros mais, e nós temos também ali um período marcante onde Israel pôde se organizar e pôde ali construir as sinagogas para que houvesse então o estudo da Torá, para que houvesse ali o estudo das Escrituras. E nós vemos quando Jesus chega no Novo Testamento um lugar repleto de sinagogas, onde Jesus chega, ele prega, ele ensina, ele lê os textos, ele fala, e mesmo assim grande parte de Israel, como desde o princípio, não crê no Messias e mais uma vez segue aí o seu período de escravidão e corrupção espiritual até os dias atuais. Espero que essa aula tenha ajudado você a ter um panorama geral ali da história de Israel, da sua formação, da sua queda, da sua reestruturação e até o período atual, né? Porque depois ali do ano 70 da era de Cristo, quando Jesus morre, depois os apóstolos também morrem, nós temos ali Jerusalém, ela é dominada pelos romanos, é destruída, né? O templo mais uma vez é destruído até que não sobre pedra sobre pedra. Israel então é espalhado
né, por todos os povos, por mundo inteiro, e depois só é unificado novamente em 1948, com ali a formação do Estado de Israel mais uma vez, e hoje é aí uma das potências militares do mundo, mas longe de Deus, longe do propósito divino que foi preparado para eles como uma nação que representasse então a promessa, o Evangelho, e fosse luz para o mundo. E nós aguardamos então a vinda de Jesus Cristo para que ele possa implementar na terra a verdadeira Jerusalém celestial, que é o ápice e o final ou o começo dessa grande história que está sendo aí conduzida pelo nosso Deus, nosso eterno Salvador. Amém? E Deus te abençoe, que Ele te dê a paz e que Ele possa iluminar o seu coração no decorrer desses dias. Tchau.